Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Eu Sou Protagonista. Aqui você aprende a como dominar sua mente e viver a vida que você merece, uma vida em plenitude. Eu sou Daniel Brugin e o tema do episódio de hoje é Dani Responde. O que é o Dani Responde? Toda semana eu venho aqui para responder perguntas da audiência. Normalmente essas perguntas vêm das lives que eu faço lives nos meus canais de segunda a sexta-feira, sempre às 11h37 da manhã. E aí uma série de perguntas vão surgindo, a gente separa essas perguntas para que eu traga todos esses conceitos, que eu trago nos vídeos para a prática. É bem importante ter a clareza e a certeza de que você está compreendendo por completo cada um desses conteúdos. Então esse é um episódio super importante porque você traz para a prática o conceito. Eu vejo que a dúvida de uma pessoa acaba ajudando muitas outras. Legal? Antes da gente começar aqui com as perguntas, vou pedir para que você siga aqui o canal, caso você ainda não siga, Ativa lá o sininho para receber todas as notificações. Também, se você achar que esse vídeo vai ser útil para alguém da sua família, do seu trabalho, para os seus amigos, compartilha com eles, você vai estar fazendo o bem para essas pessoas, além de me ajudar muito aqui no canal também. E você sempre pode deixar também aqui os seus comentários e deixar a sua pergunta, que eu respondo cada uma delas com o maior prazer do mundo, tá bom? Então, vamos lá aqui para a primeira pergunta. Meu marido sempre acha que está certo. Como fazer? Então, eu fiz um episódio só falando sobre isso, Que é o episódio que você vai decidir ali se você prefere ser feliz ou tá certo. E eu, durante todo o episódio, eu demonstro como vale a pena na vida você escolher ser feliz ao invés de escolher estar certo. Essa única chavinha muda completamente a vida. Já vi pessoas transformando a própria vida só porque escolheram ser felizes e não estar certo a todo momento, tentar impor a sua opinião, Aqui está me trazendo uma coisa diferente. O seu marido que quer sempre estar certo e você, logicamente, convive com ele, Pode ser uma coisa que te causa frustração, uma coisa que às vezes deixa o seu dia pesado. Eu super entendo isso, tá? Como é que funciona? Se ele quer estar certo, deixa ele estar certo. Na grande maioria das vezes, você não vai ganhar nada tentando impor a sua opinião sobre a dele. Às vezes, são opiniões que não são coisas práticas da vida de vocês. Podem ser opiniões políticas, podem ser opiniões até de questões religiosas, opiniões do que é certo e errado. E você entrar num embate com seu marido não vai ajudar nada a você, não vai ajudar ele. Caso vocês tenham filhos, não vai colaborar com os filhos, porque para os filhos é horrível ver pai e mãe discutindo o tempo todo, faz mal para os filhos isso. Então você não vai ter nenhuma questão aí que vai te ajudar nesse quesito de ficar querendo impor a sua verdade sobre a dele. Agora, como é um casal, existem questões que vão influenciar na sua vida, que você não pode simplesmente aceitar e deixar para lá, Vamos supor que o seu marido quer mudar para uma casa e você quer mudar para um apartamento. Você não pode simplesmente deixar para lá e de repente fazer uma coisa que você não concorda, que não vai ser legal para sua vida, Como é que eu faço então? Então agora nesse caso eu vou lá e vou impor minha verdade, vou bater o pé até conseguir morar onde eu quero. De jeito nenhum. Isso vai tender a não funcionar, vai tender a gerar briga no casal, não vai transformar em coisa positiva para você, que é o seu objetivo no fim das contas, O que se faz então? Você tem que aprender a começar a trazer o seu ponto de vista, a sua ideia, mas antes entendendo o ponto de vista do outro. Quando você entende, nesse exemplo, o ponto de vista do seu marido, por que ele quer mudar para uma casa, pergunta com calma, sem julgamento mesmo, com bastante tranquilidade. Me conta aí quais são os pontos que você vê de melhor na casa. Deixa ele falar. Quando você entender com clareza o porquê que ele quer mudar para uma casa, só assim você pode vir e trazer a sua opinião, não tentando impor a sua sobre a dele, tentando mostrar que de repente naqueles pontos que ele vê como positivos na casa, também tem no apartamento, e que também o apartamento pode ter outras coisas legais para ele, não para você. Porque sempre quando a gente tenta trazer para a gente, isso vai ser bom para mim, você vai tender a colocar a pessoa
numa posição de luta mesmo, de tentar falar o que é bom para ela, não vai ajudar ninguém. Você vai ver o milagre que acontece se você começar a criar habilidades de comunicação, parar de julgar, criticar e tentar impor a sua opinião, entender qual que é a opinião do outro, né? O que ele entende daquilo, para só depois se posicionar e sempre pensando como é que eu posso falar que é uma boa ideia, isso que eu quero, pelo ponto de vista dele. Você vai ver que você vai começar a ter resultados bem mais especiais na sua vida. Agora, esse caso específico, onde é uma coisa que realmente afeta a sua vida, eles são bem mais raros mesmo. O dia a dia são coisas que você poderia deixar para lá, deixa ele querendo estar certo, não vai entrar numa discussão, porque eu acho que a sua ideia final não é impor uma opinião, a sua ideia final é ter um lar harmônico, né? Um lar onde está todo mundo feliz, você, seu marido, seus filhos, caso tenha. Então, não vale a pena entrar nesses embates não, tá bom? Próxima. Eu já tenho uma religião e gosto dela, mas sinto que o que é pregado nela vai contra aspectos relacionados à realização profissional e prosperidade. Como lidar com isso sem ser conflitante? Então, para responder essa pergunta aqui, eu preciso ser muito sincero, vou falar de coração mesmo, 100% sincero, porque não tem como não ser aqui, tá? Eu respeito todas as religiões, eu acho que elas são incríveis, né, com as suas diferenças, mas são sim. Eu tenho amigos próximos, religiosos, que vivem vidas incríveis de plenitude, né, e são pessoas bem religiosas. Então, super respeito todas as religiões e acho que religião pode sim ajudar muita gente. Agora, você me diz aqui que essa religião é contra a realização profissional e prosperidade. Eu não tenho como ser a favor disso, nem aconselhar alguém a ir num lugar onde a pessoa está sendo contra a sua realização profissional e contra a sua prosperidade, tá? De duas uma, sendo muito sincero aqui. Primeiro, pode ser só um entendimento seu sobre um ponto ou outro, que às vezes lhe parece que aquilo aí está sendo contra e na verdade não. Então seria legal entender um pouco mais, de repente conversar com pessoas ali que já são mais experientes dentro dessa religião, para ver se é isso mesmo. Será que eu não posso ter realização profissional? Será que algo diz aqui que eu não posso ser uma pessoa próspera, né? E às vezes conversando e entendendo, às vezes essas coisas não são tão claras assim quanto parecem. Você vai ver que não, que na verdade eles estão indo sim a favor de uma realização profissional, de uma prosperidade, talvez tenha um aspecto ou outro aí de divergência de opiniões de pessoas diferentes, tá? Então é legal entender isso. Se ainda assim você ficar com a ideia de que essa religião não quer que você seja uma pessoa próspera, que você não tenha realização profissional, né? Não tem como eu dizer que tá tudo bem, que eu apoio isso, porque eu sinceramente não apoio nada nem ninguém, independente de religião. Se for uma pessoa que não quer que você tenha realização, uma pessoa que não quer que você seja próspera, não tem como bater palma para isso, tá? Então eu tô falando muito sinceramente aqui, não quero ir contra religião nenhuma. Aliás, das religiões que eu conheço, até hoje eu não vi nenhuma que vá contra realização profissional e prosperidade, tá? Pode ser só um ponto de vista mesmo, mas toma cuidado com isso, porque essa vida aqui na Terra, a gente está aqui para ser feliz, a gente está aqui para crescer, para evoluir, não tenho dúvida nenhuma disso. E se tem algo impedindo isso no seu caminho, às vezes vale a pena sim tirar do caminho, tá bom? As pessoas costumam me chamar de poliana, uma pessoa exageradamente positiva quando ajo assim. Como lidar com isso? As pessoas costumam me chamar de poliana porque você é uma pessoa muito positiva, né? Também já fiz um outro episódio aqui no canal falando só sobre isso, mas você ser uma pessoa extremamente positiva é muito bom. Não tem nada de ruim em você ser uma pessoa extremamente positiva. O que algumas pessoas às vezes caem no erro é de ser tão positivo que não entra em ação, né? Você fica achando que de alguma forma o universo vai resolver as coisas para você sem você se dedicar, sem você entrar em ação, e isso te prejudica muito, né? Mas vamos supor que é o caso, sim. Você é uma pessoa super positiva e está sempre entrando em ação,
colocando o seu projeto para rodar e as pessoas ainda assim ficam te rotulando, chamando de poliana, do que for, né? Aí o problema não está em você, está nelas, né? O que fazer seria para essas pessoas pararem de te julgar, pararem de te rotular, né? E se elas continuam assim, a única coisa que você pode fazer é não se importar com isso. Porque quando elas estão julgando você, rotulando você, na verdade elas não estão falando nada sobre você, estão falando sobre elas mesmas, né? Elas estão mostrando que são pessoas que julgam, mostrando que são pessoas que criticam, que condenam. É um problema delas, não seu, tá? Então, se você é uma pessoa super positiva hoje, né? Faz coisas incríveis na sua vida porque está sempre colocando em ação e tal, e tem essa energia de viver legal, positiva, e as pessoas ficam te julgando, deixa elas, tá? Vou contar um segredo aqui. Normalmente, pessoas que ficam indo contra essas pessoas mais positivas é porque são pessoas extremamente medrosas, né? Normalmente, pessoas positivas são pessoas confiantes e pessoas mais negativas são pessoas medrosas, têm medo. E ela tenta transferir esse medo para você de forma inconsciente. É lógico que eu imagino que você esteja falando de pessoas próximas, queridas, elas não vão querer te prejudicar, né? Mas ela tem esse medo dentro dela e inconscientemente ela transfere o medo para você, tá? Tem que entender, cada pessoa está num ponto da jornada, faz parte, mas não pega isso para você não. Você está com uma atitude legal, com uma mentalidade legal, segue com isso, não vai mudar isso por causa da ideia dos outros, tá bom? Cobro muita excelência no meu trabalho e acabo não terminando nunca, não saio do lugar. Legal, muito boa essa pergunta, porque eu fiz um episódio falando sobre excelência e perfeição, qual que é a diferença dos dois. Aqui na pergunta, quando você diz cobro muita excelência e não saio do lugar, na verdade você está cobrando muita perfeição, porque a ideia de excelência é o oposto disso, né? Vamos entender aqui rapidamente, resumidamente, qual que é a diferença. Quando você busca a perfeição, você tem aquela sensação de que nunca está pronto, então você nunca faz sair do lugar. Sempre parece que falta alguma coisa, que falta um ajuste, que falta alguma melhoria, e você nunca coloca aquilo à prova, né? Para ver se esse projeto faz sentido mesmo, colocando ele no mercado, fazendo ele acontecer, né? Quando você busca excelência, não. O que você está fazendo é fazendo vários ciclos de melhoria contínua. Você vai pegar e dar o seu melhor com tudo que você tem hoje e vai colocar para rodar. Vai ter erros, vão ter pontos ali que não estão perfeitos? Com certeza. E aí você melhora, e aí você melhora, e aí você melhora. No longo prazo, você vai ter um trabalho assim incrível, impecável, de um valor muito alto, e ainda assim talvez não esteja perfeito, né? Porque esse conceito de perfeição é difícil de que julgar, né? O que é perfeição? Que é para um, às vezes não é para outro. Então, na verdade, não é que você se cobra por muita excelência. Você vem se cobrando por perfeição, e a minha sugestão é que você troque pela excelência, que é o quê? Para de ficar travado, começa a colocar o projeto para rodar, sim, e com a ideia que ele seja excelente, não é que você vai começar a fazer qualquer coisa, qualquer porcaria, só para a coisa andar. Não, com a ideia que ele seja excelente, mas ele vai ser excelente através de melhorias contínuas a partir de uma aplicação. Colocou para rodar, viu o que pode melhorar, melhora, vários ciclos de melhoria acontecem, uma coisa espetacular em qualquer projeto. Legal? Próxima. É muito exaustante fazer tudo com excelência. O que devo priorizar? De novo, né? Não é nada exaustante fazer as coisas com excelência. Aliás, dá uma paz de espírito muito grande quando você vai pelo caminho da excelência. Porque você acredita, sim, que você está sempre fazendo o seu melhor naquele momento. Você vai ter isso, né, de ter essa responsabilidade de estarei sempre dando o meu melhor, o que é incrível, mas a cobrança ela não vem, porque você sabe que os erros fazem parte, e é a partir do erro que você vai crescer. Às vezes você colocar um projeto no ar e perceber um erro pode ser até uma coisa muito legal, que
você corrigindo aquele erro vai levar o projeto para um outro nível, tá? Então, o caminho da excelência, ele tende a não dar essa coisa de ter muita cobrança, autocobrança e tudo mais, tá? Você diz aqui também de prioridades. Aprender a priorizar, sim, aí é muito importante você entender as suas prioridades. Eu fiz um outro episódio muito legal falando só sobre decisões difíceis, né? Às vezes quando você tem que priorizar tarefas, você vai cair em algumas decisões difíceis, e nesse episódio eu provo para você lá, aliás tem muito estudo científico sobre isso, que diz que não existe decisão difícil, só existe decisão fácil. Vai até lá, você vai entender como é que você vai transformar todas as decisões difíceis em decisões mais tranquilas, mais fáceis, tá bom? Excelente para mim pode ser diferente do que outra acha excelente. Qual considerar? Tem isso, né? Isso é uma outra coisa que, para mim, sinceramente, me traz muita paz de espírito, porque as pessoas têm visões diferentes, têm gostos diferentes, pensam sobre assuntos, o mesmo assunto de formas diferentes, e tá tudo bem. É isso que faz cada ser humano ser único, é isso que faz ser tão incrível, né? Essa experiência que a gente tem aqui na Terra, né? Esse mistério que a gente vive aqui. O incrível é isso, tantas pessoas diferentes, pensando diferente, né? E você não tem que tratar isso como uma coisa ruim, não. Trate isso como uma coisa boa. Inclusive, quando alguém vem e critica algo que você acredita que está excelente, sob o seu ponto de vista, ela não está dizendo que aquilo está ruim. Ela está dizendo que no mundo dela, segundo o ponto de vista dela, segundo o gosto dela, aquilo não está legal. Então não é uma crítica, é só uma observação sobre o meu ponto de vista, né? Se for pegar aí música, tem gente que adora rock, tem gente que adora jazz, tem gente que adora sertanejo. Qual que é o bom? Nenhum dos três, os três são incríveis. Cada pessoa vai gostar de uma coisa. Agora, o fato de uma pessoa não gostar de jazz faz com que jazz seja ruim? Não, ela só não gosta de jazz, nunca vai comprar um CD, nunca vai escutar um disco e tá tudo bem, cada um no seu lugar, tá bom? As pessoas com quem convivo não acreditam nos meus projetos. Isso pode afetar o desenvolvimento deles? Essa pergunta é curiosa, né? As pessoas não acreditam no seu projeto e será que isso vai afetar o desenvolvimento deles? Difícil dizer. Seria o caso de que eles estão perdendo a oportunidade de entrar no seu projeto e você acredita que esse projeto é que vai trazer desenvolvimento para eles. Aí a gente está julgando aqui, né? É importante não julgar. Você pode deixar que o fato deles não apoiarem seu projeto prejudique o seu desenvolvimento. Se você é uma pessoa que não consegue confiar em si mesma, em si mesmo, e aí acaba entrando na ideia dos outros por falta de confiança em você, vai cair muito na opinião deles, se eles confiam e não acaba não realizando aquilo que é importante para você. Eu acho que pode prejudicar você. Agora, se vai prejudicar eles, eu acho que aí entra já num ponto muito de julgamento, né? O que é melhor para uma pessoa, às vezes, não é melhor para outra. Então, é difícil dizer que isso vai prejudicar eles. Eu não olharia dessa forma, não. Tá bom? Próxima pergunta. Desenvolver muitos projetos ao mesmo tempo é produtivo? Olha, de uma forma geral, não. Mas qual que é o número ideal de projetos para você desenvolver ao mesmo tempo? Isso só você pode dizer. Tem pessoas que fazem num ritmo um pouco mais lento, né? E eles precisam desenvolver um projeto de cada vez. Por exemplo, falando de perfil comportamental, planejadores, por exemplo, tendem a gostar de terem menos projetos para ter mais controle do que estão fazendo. Já os executores, eles conseguem fazer vários. E eles têm essa habilidade, não quer dizer que vai ter a mesma qualidade de um outro projeto feito por um planejador, mas eles fazem vários. Como é que você chega aí numa decisão para... Não vou ficar aqui em cima do muro sem te dar uma resposta, tá? Eu sempre aconselho as pessoas começarem com um único projeto e a hora que você sentir que ele está firme, que ele está quase autônomo muitas vezes, você vem e adiciona mais um. Tá tudo bem? Segue.
percebeu que não, que você começou a fazer aquele outro projeto que estava indo bem de uma forma ruim, equivocada, ele não está mais rendendo, tira esse segundo e fica só com um. Se você adicionou o segundo e foi tudo bem, talvez você tenha aí a possibilidade de tentar um terceiro, um quarto, e tem pessoas sim que têm a habilidade de rodar muitos projetos ao mesmo tempo, inclusive eles às vezes têm várias empresas, né? E isso é incrível. Então, é difícil dizer um número, mas o que eu posso dizer é vá aos poucos, vá um de cada vez, e aí você vai sim conseguir chegar nesse número que seria o ideal, perfeito para você, tá bom? Próxima pergunta. Eu só tenho uma missão de vida ou várias diferentes? Eu só tenho uma missão de vida ou várias em diferentes áreas da vida? Tá. Também fiz um conteúdo aqui só falando sobre missão de vida e propósito de vida, e a diferença é grande nos dois, né? Aqui, pelo que eu vejo na sua pergunta, talvez você esteja falando de propósito de vida. O que eu entendo por missão de vida e propósito de vida? Qual que é a grande diferença? Missão de vida. Missão de vida é aquilo que você faz o tempo todo, né? Você pode estar fazendo carinho no seu cachorro, brincando com seus filhos, pode estar tendo uma conversa com um amigo, e você está realizando a sua missão de vida, que é viver, que é estar no seu eu superior, né? Também já tem conteúdos aqui no canal falando só sobre eu superior, eu inferior e eu máscara. Então, sempre quando você está se relacionando com os seres humanos, você está no momento presente, né? Você está, sim, vivendo a sua missão de vida, ela é um pouco mais ampla. Já propósito de vida é aquilo que você faz de propósito, não sem querer. E aí eu acredito sim que você deve ter propósitos específicos para cada área da sua vida. Qual que é o seu propósito profissional? Qual que é o seu propósito financeiro? Né? Qual que é o seu propósito na saúde, nos relacionamentos e por aí vai. Então, eu acredito sim que você deve ter propósitos para cada uma das áreas, e aos pouquinhos você vai equilibrando a sua vida e vai conquistando tudo aquilo que você merece. Legal? Às vezes parece que estou fazendo algo apenas por fazer, de forma automática. Isso quer dizer que estou indo para outro caminho que não é o da minha missão? Olha, quando a gente perde um pouco o brilho, o interesse, né? Essa coisa de que você faz por fazer, né? Nem queria estar aqui, mas tenho que fazer isso. Você vai tender a estar indo por um caminho contrário da sua missão de vida, sim, né? Às vezes a gente acha que os projetos que a gente faz no nosso dia a dia, tudo que a gente faz no dia a dia, tem que ser espetacular, tem que ser digno de prêmio, digno de Oscar, tem que ser uma coisa super nova, super motivadora. E a tendência é que no dia a dia isso não aconteça. A gente vai ter dias mais empolgantes, com coisas incríveis acontecendo, e dias de mais rotina mesmo, né? Só que mesmo nesses dias de rotina, não faça por fazer, né? Faça com carinho, faça com paixão, faça com amor. Que seja você responder um e-mail, responda esse e-mail com animação, com empolgação. Tem uma pessoa lá do outro lado que vai receber esse e-mail. Por que você vai fazer de qualquer jeito, né? E eu acho que essa luz é uma luz que é sua com você mesmo, com você mesma. É você que tem que buscar através do autoconhecimento. É você que tem que acender essa chama dentro de você, porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, é uma questão interna e não externa. E aí eu percebo que algumas pessoas acabam mudando de emprego, mudando de cidade, mudando de casa, mudando de pessoas no relacionamento, e esse vazio nunca cessa, porque é um vazio interior. Então ela vai buscando fora e nunca vai encontrar se a questão está dentro, tá? Então, olha com carinho essa coisa de que tá fazendo tudo de qualquer jeito, né? Só por fazer, porque às vezes é só uma questão de olhar. Quando você muda o seu olhar, a sua questão interior tende a mudar também, e aí o seu exterior também, tá bom? Eu tenho uma necessidade muito grande de evoluir, mas parece que quanto mais estudo, mais tenho a aprender. Que incrível, que lindo que está acontecendo isso com você, porque essa sensação de que quanto mais eu estudo, mais tenho a aprender, é uma sensação maravilhosa e um sinal de que você está aprendendo muito, muito sobre aquilo.
Existe uma síndrome chamada síndrome de Dunning-Kruger. O que é isso? Eles fizeram um estudo e eles foram descobrir que pessoas que conheciam muito um pouco sobre um assunto achavam, segundo a opinião delas, que elas conheciam muito sobre aquele assunto. Já pessoas que dominavam o assunto, conheciam muito sobre aquele assunto, você ia perguntar para ela, o quanto você conhece sobre esse assunto? Ela falava, eu conheço 1%, 2% sobre esse assunto. E às vezes era uma pessoa que já era PhD, conhecia muito, tinha trabalhos publicados sobre aquilo, e ela tinha essa sensação que conhecia 1, 2%, né? Então, no caminho do conhecimento, do aprendizado, é exatamente assim. Cada vez que você abre uma porta e desvenda o que tem lá atrás, mais 2 vão se abrir. Se abriu essas 2, elas se tornaram 4. Então essa sensação de que tem muito para aprender, eu sei por experiência própria, que eu sofri muito com isso, de ver, nossa, eu quero ler pelo menos mais 30 livros que estão aqui na minha lista e eu não estou conseguindo ler. Tem 15 cursos no mercado que eu quero fazer. E a verdade é que não dá para fazer tudo. Você vai fazer um de cada vez, acabou um livro, começa a ler o próximo, acabou um curso, se inscreve no próximo, e a tendência é que você vai evoluindo. Sempre que dá essa sensação de que, nossa, parece que quanto mais eu estudo, mais eu quero aprender, parabéns para você, tenha isso como uma coisa incrível, maravilhosa, porque é um sinal de que você está evoluindo, está crescendo, e conhecimento para a gente adquirir nunca vai acabar, né? Não existe um fim. Então essa sensação é você lidar com ela mesmo, ela vai permanecer, é você entender que isso é um excelente, maravilhoso sinal. Legal? Vamos para a próxima. Conseguimos se sentir plena no trabalho, com tanta pressão. Conseguimos se sentir plena no trabalho com tanta pressão e tarefas para fazer? Será que é possível você sentir plenitude no trabalho, tendo muita pressão e tarefas para fazer? Legal, vamos começar a limpar um pouco essa ideia, tá? Primeiro, pressão no trabalho. Eu sei que muitas pessoas se sentem pressionadas no trabalho, super entendo isso. De uma forma geral, o que eu vejo? Pessoas no mesmo trabalho e uma se sente pressionada e a outra não. Como é que isso pode acontecer? Elas têm o mesmo líder e uma diz que o líder pressiona muito e a outra não. Por que isso acontece? Porque o líder tem um puxa-saco ali, porque ele está favorecendo alguém? Normalmente não. Normalmente o que acontece é que a pressão está em você, dentro de você. Às vezes o seu líder vem e faz um simples pedido e você encara aquilo como uma pressão. Então é uma coisa que você precisa tratar dentro de você, tá? Então essa coisa da pressão tem que ver se for uma coisa que assim, todos os liderados se sentem pressionados por essa pessoa. É um líder tóxico mesmo, é aquela pessoa que não sabe liderar, é uma pessoa que tem medo. Normalmente esses líderes que são impositivos, né, que vem e põe o dedo na cara e grita e tudo isso, ele só faz isso porque ele está morrendo de medo, ele não sabe o que ele está fazendo, ele está perdido, e aí ele vem com uma postura assim mais agressiva. Isso é super normal. Se é uma coisa que você vê que é geral, pega as suas coisas e vai embora daí. Você não precisa ficar passando isso na sua vida não, né? Pode falar assim, mas tá difícil conseguir um emprego e tal. Vai se capacitar para isso, vai estudar, vai ter aí um currículo legal e tal para você poder conseguir um emprego novo, tá? Mas não fica lidando com isso. Mas em muitos casos é só uma questão interna. Essa pressão vem de dentro e não de fora. Legal? Você disse aqui também que tem muitas tarefas, né? E isso é ruim. Uma coisa que eu falo trabalhando dentro de empresas, né, no meu dia a dia, e as pessoas não recebem bem isso de primeira, é que você nunca tem muitas tarefas para fazer. Você só tem uma tarefa para fazer, sempre, que é a primeira da lista. Você faz a primeira da lista, depois vem para a segunda, depois vem para a terceira, e aí você vai fazendo toda essa lista de tarefas por prioridade, né? O problema é que você está fazendo a primeira e já está olhando para a segunda, para a terceira e para a quarta. Isso, o que vai acontecer? Vai tender que você leve mais tempo para fazer a primeira, né? Se você colocar todo o seu foco nessa primeira tarefa, você vai ver que seu dia vai render muito mais e a pressão some, porque você não tem mais 50 tarefas para fazer, você tem uma só, que é a próxima, entende? Então esse é mais um caso onde a pressão está dentro, não está fora, está dentro de você. Você acha que tem pedindo muitas coisas
Na verdade, se você for concluindo uma de cada vez, você vai ver que no final do dia você vai fazer muita coisa incrível, tá? Bom, é isso. Esse foi o Dani Responde de hoje. Consegui aqui responder várias perguntas da audiência. Estou bem feliz com isso. Espero que alguma pergunta, mesmo que não tenha sido uma pergunta sua, tenha ajudado você a resolver uma questão da sua vida. Você vai percebendo que uma vez que a gente olha com um olhar diferente para as coisas, a vida vai ficando mais leve, vai ficando mais tranquila e melhor que isso, ela vai ficando muito mais efetiva, produtiva, transforma a vida mesmo. Você começa a ter mais resultados, seguindo às vezes algumas dicas e conceitos simples, que é coisa que vem da ciência, né? Estudos parrudos, de às vezes de décadas, para a gente chegar numa ideia de como o nosso sistema funciona, como a nossa mente funciona, como o nosso cérebro funciona. E aí dá para você trazer isso para uma coisa bem prática, que é o que eu faço aqui. O que eu estou sempre buscando é como é que eu pego um estudo parrudo científico e transformo ele em uma coisa simples de dia a dia para você usar agora imediatamente, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e eu vejo você no próximo vídeo.